Sejam bem-vindos nesta hora. Estamos aqui para fazer essa live, para trazer uma palavra para o teu coração e louvamos a Deus pela tua vida. Vamos esperando aqui o pessoal começar a chegar e para começarmos. Ainda não chegou ninguém. A Vitória. Eu gostaria de deixar para vocês uma palavra lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que nos fala uma recomendação sobre orar sem cessar. Nós estamos vivendo um momento bem difícil, né, no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, e entendemos que a igreja precisa estar posicionada em oração, e é o que estamos fazendo, e eu creio, amados, que Deus irá mudar o nosso cenário, porque quando nós oramos, alguma coisa diferente acontece, né? E conclamamos vocês a orar, a se juntarem conosco para orar, porque nós cremos num tempo novo, um tempo de ação, de mover de Deus sobre a face da terra nesses últimos dias, nesses últimos tempos que estamos vivendo. E eu creio que essa é a hora da igreja mostrar, né, o motivo pelo qual ela está nesta terra, que é de ganhar almas, de evangelizar, de mostrar o amor de Deus, né? Esse é um tempo onde nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho, né? Aquele que transforma, falar sobre aquilo que Deus tem feito nos nossos corações, para que vidas sejam alcançadas. Amém? Então, Deus nos conclama a orarmos, amém? Que nós possamos realmente orar, né? Estar orando o tempo todo, porque cremos, né, que a oração, ela move a mão de Deus, ela muda o cenário, né? Algo sobrenatural acontece quando nós oramos, porque a palavra de Deus tem poder e o nome de Jesus é poderoso, amém? Eu cumprimento a todos, né, com a paz do Senhor. Já temos alguns irmãos entrando e nós vamos passar agora, nesse momento, a palavra para o pastor Clóvis, que vai trazer uma palavra para o teu coração. Persevere, continue perseverando em oração. Amém? Porque a vitória é do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos começando essa live, o pessoal aos poucos aí está entrando, né? Temos poucas pessoas ainda aqui conosco, né? A Andréia, a Rose, o Roque, o Ricardo e outras pessoas aqui estão chegando aqui aos pouquinhos, né? E daqui a pouco nós estaremos falando uma palavra do coração de Deus, não é? O seu coração, estaremos ministrando a palavra de Deus. E quero dizer aos irmãos e conclamá-los, né, que nós permaneçamos em oração, né? Permaneçamos buscando ao Senhor dentro daquele projeto de restauração da família ser restaurada, da família ser preparada, né, para esse tempo que nós estamos vivenciando, um tempo difícil e infelizmente, né, infelizmente ou felizmente não, né, olhando para a palavra, nós não podemos esperar
muita coisa melhor no futuro que nos se avizinha, né? No futuro que nos espera aí pela frente. Nós não podemos esperar muita coisa desse mundo que nós estamos vivendo. Já a hora, não é, de que as coisas finais se concretizem, está se aproximando, e sem dúvida a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos buscar se aproxima. Hoje pensamos, né, e continuamos com a nossa posição de que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação, mas biblicamente a gente não tem essas convicções bem consolidadas, né, porque muitos textos são um pouco controversos a isso, mas não obstante, quando ele vier, nós temos que estar preparados, né? A Bíblia diz que as 10 virgens lá, umas estavam preparadas, né? Estavam relacionadas, estavam, não é, com o seu amor intenso em Deus, então de maneira fraca, de maneira débil, e consequentemente com isso ficaram de fora daquele momento da entrada com o noivo. Então nós temos que estar preparados nesse tempo para nós podermos adentrar, não é, firmemente a presença do nosso Senhor, e precisamos estar em oração, buscando a Deus. E nós temos uma conclamação com os irmãos aqui de Novo Hamburgo, de Porto Alegre, que são as igrejas que estão sobre a nossa responsabilidade. Temos o privilégio de pastorear esses irmãos, e nós temos um chamamento, né, para a oração todos os dias, 10 da noite. Nós temos chamado os irmãos para a oração, e na realidade temos mantido alguns tempos de oração durante o nosso dia, né? No nosso dia a gente tem estado em oração, em busca de Deus, que entendemos que é o tempo realmente de Deus restaurar o altar da família, e essas famílias, não é, que compõem a igreja, que fazem parte da igreja, que são o reino de Deus, né? A nossa família transformada, a nossa família onde Jesus está, é o reino de Deus na terra, não é verdade? É o reino de Deus. O reino de Deus não começa lá no templo, né? O reino de Deus começa na igreja, né? Aliás, o reino de Deus começa na família, não é? Na família. A família é reino de Deus, e nós temos que trabalhar para que as nossas famílias elas possam ser realmente um lugar de adoração, um lugar onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado, onde o nome do Senhor é proclamado. E que as nossas famílias realmente sejam um farol de Deus onde estiverem, né? Que as nossas famílias elas possam realmente expressar a luz do Senhor, a glória do Senhor. E gostaria nessa noite de meditar com vocês em uma palavra, né, que eu tenho compartilhado até durante a semana nos grupos de WhatsApp aqui das igrejas. Apenas coloquei lá essa palavra, né, para ela ficar aí na mente dos irmãos, que é Neemias 4,14, né, quando Neemias faz uma convocação aqui ao povo. Nós tivemos uma breve pausa aí, né? A nossa internet deu uma oscilada, mas agora parece que está tudo ok, não está, a princípio está rodando tranquilo. Nós temos tido alguns problemas, né, com a internet pelo número de acesso. Se ficar aí algum problema, os irmãos nos
nos comuniquem aqui. Nós temos as nossas assistentes aqui que estão aqui nos apoiando e verificando essas coisas, tá bem? E lá em Neemias 4,14, então, Neemias diz assim: E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Então, Neemias faz essa convocação aqui ao povo. Mas é importante a gente pensar aqui um pouquinho sobre como chegamos a esse tempo aqui, a essa palavra, né, que Neemias diz, não é, aos magistrados e aos príncipes ali, aos maiorais ali, aos nobres, e também a todo o povo, né, das coisas que ele fala aqui. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei, lá no Reino Médio Persa, e ele ouviu algumas notícias trazidas, na realidade, por seu irmão, chamado Anani, e essas notícias diziam que Jerusalém estava desolada, né, que o povo que estava lá, que havia lá ainda, estava em miséria, né, depois de muitos anos, não é, que o povo houvera estado cativo, né, agora estavam começando a voltar para Jerusalém, mas os muros estavam caídos, a cidade estava desolada, havia miséria entre o povo. E imediatamente quando Neemias ouve essas notícias, né, que eram notícias bem preocupantes, ele se coloca a orar, ele se coloca a buscar, não é, a presença de Deus, e ele, entre outras coisas, ele reconhece, né, que a situação em que eles se encontravam era uma situação que eles, na realidade, mereciam estar ali naquela situação, porque eles haviam pecado contra Deus, eles haviam desagradado o coração de Deus, não é? Seja pela idolatria, seja pela injustiça social, não é? E por algumas coisas que eles andaram fazendo, não é? Em relação ao relacionamento com Deus e ao relacionamento com o próximo. Porque sempre que o nosso relacionamento com Deus vai mal, os nossos relacionamentos interpessoais também tendem a se deteriorar, a termos problemas nos vários níveis da nossa vida. E imediatamente Neemias ora e ele diz: Senhor, nós pecamos e os nossos pais pecaram contra ti, e reconhecem qual é a condição que eles se encontram e por que se encontram nessa situação. Na realidade, nós sempre temos que começar qualquer análise de situação olhando para dentro de nós, olhando para nós mesmos, olhando a nossa condição. Ela precisa ser analisada diante do Senhor. Nós temos a tendência de olhar o outro, de olhar para o outro e ver os problemas que estão na vida dos outros. Essa é uma tendência humana muito forte, olhar para o outro. E até Jesus, ele faz uma repreensão em relação a isso, dizendo que antes de nós tirarmos, né, o cisco que está no olho do nosso irmão, nós temos que tirar a trave que está no nosso próprio olho, né? E na realidade ele não está dizendo que a gente não pode ajudar a tirar o cisco do irmão, mas ele está dizendo que às vezes nós não temos a condição porque nós mesmos estamos com a nossa visão turbada, difícil, e muitas vezes a nossa visão em relação ao outro é julgadora, não é uma visão de ajudar o outro. E uma das coisas que nós lemos no outro dia, em Isaías 58, diz que nós temos que parar com o apontar do dedo, né? Porque nós temos a tendência a apontar o dedo, né, para os outros e julgar os outros. E Neemias não, ele reconhece, né, que ele não amaldiçoou os babilônicos que levaram o povo
o povo cativo, né? Ele reconhece que aquela condição que eles se encontram é consequência dos seus próprios pecados. E na realidade nós podemos dizer, irmãos, que os pecados de Israel são realmente jardim da infância perto dos pecados que nós temos hoje em dia. E eu até diria que Sodoma e Gomorra são amadores em relação aos pecados que essa sociedade que nós vivemos tem produzido. Porque essa é uma sociedade que tem se pervertido na sensualidade, na corrupção, no derramamento de sangue. Não é só de abortos, são milhões de abortos, são milhões de crianças que são assassinadas todos os anos no nosso país e pelo mundo afora. E a Bíblia diz lá em Gênesis que o sangue de Abel derramado pela morte ali, pelo assassinato cometido por Caim, seu irmão, o sangue dele subiu aos céus, não é? O clamor do sangue de Abel derramado na terra. E imagina os milhões que são assassinados, milhões de bebês, de crianças que são assassinados no nosso país todos os anos. E o sangue tem sido derramado sobre a terra, e isso atrai a maldição de Deus. Nós vivemos numa terra que Sodoma e Gomorra é realmente jardim da infância, são amadores. E com certeza, irmãos, a Bíblia diz que não pense o homem, não zombe o homem pensando que vai escapar do juízo de Deus, da mão de Deus. E com certeza vem um tempo em que Deus há de julgar essa terra. E Deus tem julgado a igreja, ele começa o juízo pela igreja, mas onde vai aparecer diante de Deus o ímpio e o pecador? E alguns dizem, mas Deus é injusto. Onde Deus está em meio a essas coisas? Onde Deus está em meio às pandemias, às desgraças, às pestes? E eu digo para vocês que Deus está exatamente no lugar onde ele foi colocado, fora das nossas famílias, fora da nossa sociedade, fora das nossas relações interpessoais. Deus está onde colocaram ele, fora das escolas, fora, não é, dos tribunais, fora da vida humana. É exatamente onde Deus está, onde ele foi colocado, fora da sociedade, onde ele tem sido colocado, não é, pela sociedade civil, fora dos relacionamentos, não é? E nós vivemos hoje um ataque ferrenho à família, né, pela destruição da família, porque o projeto, né, da nova ordem mundial, dos Illuminatis e de todos aqueles que querem preparar o caminho do seu Messias, o anticristo, né, que em breve vai se manifestar, ele visa a destruição da família, ele visa a destruição do amor à pátria e de tantas outras coisas no coração já das crianças. Então nós estamos vivendo uma guerra, uma luta, uma peleja, um ataque, não é? Extraordinário. E Neemias aqui ele reconhece que a situação que eles se encontram é consequência dos seus pecados, consequência daquilo que eles haviam realizado de mal diante do Senhor. Coisas que eles haviam pecado contra Deus e, como consequência, eles estavam agora em cativeiro e estavam voltando. Agora Deus estava começando a trazer de volta, mas a situação ali era uma situação desoladora. E Neemias se coloca à disposição, não é? Ele abre o seu coração para isso. Nós não vemos uma revelação, uma voz do céu vindo falar com Neemias. Nós não vemos um anjo descendo para falar com Neemias, como outros homens de Deus foram chamados e ouviram Deus audivelmente. Alguns, o anjo do Senhor desceu e falou com eles sobre o seu chamado para alguma obra. Moisés viu a voz de Deus, ouviu a voz de Deus na sarça ardente,
Gideão, um anjo desceu lá, o anjo do Senhor desceu lá e o conclamou, não é, para que ele se levantasse para libertar Israel. Não há isso aqui em Neemias. Ele simplesmente vê uma necessidade, ele vê alguma coisa que precisava ser feito e ele voluntaria o seu coração. Eu diria que o chamado de Neemias ele é muito mais interior, é Deus movendo o coração dele. Há uma palavra no Novo Testamento que diz que é Deus quem faz em nós, tanto age em nós, opera em nós, tanto o querer como o realizar. Então, é Deus quem faz isso. E Neemias, ele teve esse impulso, né? Ele imediatamente começou a ver os meios pelo qual ele poderia servir o seu povo que estava numa situação difícil. Né? Então, ele, depois de algumas coisas aqui com o rei, que eu não vou relatar aqui, você pode ler o livro de Neemias, você vai ver um livro rico, um livro extraordinário, que eu me identifico muito com ele. Ele chega a essa condição. Né? Era necessário reconstruir, não era necessário reconstruir aquilo que estava derrubado, aquilo que estava caído, que eram os muros de Jerusalém, que eram importantíssimos naquela época. Os muros, eles não permitiam que os inimigos entrassem sorrateiramente na cidade. Eles protegiam as cidades porque eram de fundamental importância para a segurança das pessoas. Reconstruir muros era algo fundamental para que se tivesse uma segurança na cidade. E ele se propõe fazer isso, né? Ele vem, nós temos uma série de coisas, né, que se poderia pensar. Nós fizemos um retiro quando eu cheguei lá na igreja de Bagé, né? Um abraço para os irmãos aí de Bagé, né? Queridos irmãos, queridos amigos que nós deixamos ali em Bagé, grande abraço. Quando nós chegamos lá, nós fizemos um retiro espiritual que tinha por tema Nos Levantaremos e Edificaremos, né? Baseado no livro de Neemias, e nós trabalhamos vários temas, né? Os irmãos trabalharam brilhantemente, cada um trabalhou brilhantemente os temas aqui de Neemias, né? Um livro muito, muito rico, muito precioso. E nós chegamos, não é, a essa condição. Ele mobilizou o povo, fez aliança, né, com os nobres, com os magistrados, fez uma aliança com o povo, mas primeiramente fez uma aliança com Deus, né? Ele tinha uma aliança com Deus, fez uma aliança com os nobres, com os magistrados, com o povo, e eles então passaram a reconstruir os muros, colocar de volta os muros que estavam caídos, as pedras estavam queimadas a fogo, e era necessário agora colocar esse muro de volta no lugar para o bem-estar da cidade, para a segurança da cidade. E ele então encontra a luta, não é? Ele encontra a luta. E aqui ele está conclamando o povo para lutar, para pelejar. Ele analisou a situação, haviam algumas coisas, não é, que se passavam, havia algumas oposições que existiam, porque sempre que você quiser lutar, pelejar, você vai ter oposições. Aliás, a luta, ela significa que há oposições, né? Nós só pelejamos porque há oposições, há dificuldades, há problemas a serem vencidos e nós precisamos lutar. E é um tempo de lutarmos. Nós podemos estar nas nossas casas, mas nós estamos lutando na oração, nós estamos lutando diante de Deus, nós estamos batalhando, até porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as trevas, não é? As hostes tenebrosas, contra os dominadores do mal neste mundo, e a nossa luta é nas regiões celestiais. Né? Nós não podemos lutar a nível terreno. Nós lutamos nas regiões celestiais onde nós estamos assentados com Cristo.
E essa é a vantagem que nós temos, que nós não podemos nos retirar dessa condição. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E é ali que a nossa luta tem que se travar. Cada vez que você desce para a terra para lutar ao nível humano, você é derrotado. Cada vez que você luta a nível espiritual nas regiões celestiais, você vence, porque Deus está ao teu lado. E o Deus que está ao teu lado é muito mais poderoso do que qualquer poder de trevas. Não há uma correlação de forças, não é? O mal de um lado, o bem do outro se confrontando e que nem um cabo de guerra, não é? Um pouco um vence, outro pouco outro vence. Não. O poder que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, a Bíblia diz que ele teve acesso a todo o poder nos céus e na terra. Então não existe nada que possa se contrapor ao poder que há no nosso Senhor Jesus. E ele disse: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu estou convosco todos os dias até o fim, até a terminação dos séculos, né? Ele estará ao nosso lado. Então não existe poder que possa confrontar o Senhor Jesus. E mesmo quando o anticristo lutar contra os santos e o vencer, a Bíblia diz, será porque Deus vai permitir que isso aconteça. Mas nós temos um poder que está ao nosso lado, que é superior a qualquer poder. Então nós somos chamados para lutar. Aqui Neemias diz, olha, não temam. A primeira coisa que nós precisamos ter é não temer. Né? Não temam. Vocês não temam porque vocês devem se lembrar do Deus que vocês servem. E ele diz que é um Deus grande e terrível. Se lembrem dele. Lá para Josué, quando Josué tinha aquele enorme desafio de conquistar a terra prometida, o Senhor diz, não temas, nem te espantes. Não temas. Lá para Josafá, o Senhor diz, não temas, os inimigos não vão lançar uma flecha nessa cidade. Então, não temam. Aliás, para Ezequias, né? Não temam. O Senhor vai ser com vocês, ele vai estar ao vosso lado. Ele vai, vos dar a vitória. Então, não temam, essa é a palavra. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de amor, de poder, amor e moderação. Tanto temos o poder como temos o amor, mas também temos o equilíbrio entre essas coisas todas, a moderação. Esse foi o espírito que Deus colocou no coração dos crentes. Então nós somos conclamados a não temer. Deus está nos chamando para edificar os muros, quem sabe agora da nossa casa, da nossa família. Quem sabe o que nós estamos edificando agora é a nossa própria casa. E evidentemente que não podemos, segundo o Salmo 127, edificar a nossa casa sem o Senhor. Porque a Bíblia diz que em vão trabalha quem edifica a casa se o Senhor não estiver com ele, se o Senhor não edificar junto. Nós somos chamados para levantar muros, para tapar brechas. E começa com a nossa família, começa com a nossa casa, começa lá dentro do nosso lar. E a gente tem que ter a disposição de pelejar. Por quê? Porque nós conhecemos o Senhor. Lembrem-se do Senhor, diz a palavra aqui. Lembrem-se do Senhor, grande e terrível. Não temem, lembrem-se do Senhor. E nós sabemos quem Ele é. Ele está ao nosso lado. O Espírito Santo de Deus faz morada no nosso coração. E Ele nos conclama, olha, pelejem. Pelejem por vossos irmãos. Pelejem por vossos filhos, vossas filhas, vossas esposas, por vossas famílias. Pelejem por vossas propriedades, por vossas casas. É isso que Neemias está dizendo aqui para o povo. Vocês precisam
lutar, vocês precisam pelejar. Vocês não podem estar na apatia. Muitas vezes a apatia quer tomar conta de nós, quer tomar conta de nossas vidas. Quem sabe a apatia tem acabado com nossos sonhos, com nossa disposição. Nós temos que lutar contra a apatia, nós temos que lutar contra a indisposição do coração, contra a esposa. Hoje estava fazendo uma live, né, sobre procrastinação, sobre uma doença de deixar para depois, né, para deixar para amanhã ou deixar posterior, né? É a doutrina do pica-pau, né? Por que não fazer depois da manhã o que você poderia fazer amanhã, né? É mais ou menos isso, né? Então, nós temos que lutar contra a apatia que muitas vezes quer tomar conta de nós e quer que as coisas permaneçam dessa maneira, né? Nós temos que lutar contra a apatia que vem, não é, para nos aplastar, para nos impedir, para nos envolver de tal forma que a gente não consiga fazer absolutamente nada. Nós vamos enfrentar as raivas, não é? Que Neemias enfrentou a raiva dos opositores, né? A Bíblia diz que quando Sambalate, né? Os Sambalates, os Tobias de Gesem estão aí. Eles continuam aí, não é? Aqueles que não querem cooperar, né? Mas que querem ver o teu mal, eles continuam por aí. Eles vão continuar zombando, né? Eles vão continuar ficando furiosos. Eles vão continuar zombando de você. E sempre que você quiser construir as coisas corretas, o bem, você vai encontrar oposição, porque nós estamos vivendo num mundo em que o certo se transformou em errado e o errado se transformou em certo. É essa condição desse mundo que nós estamos vivendo. E cada vez mais, isso vai se acelerando na nossa sociedade. O certo agora está errado e o errado está certo. Né? Vivemos no tempo de um relativismo terrível. E estão lá os Sambalates, os Tobias, os Gesem estão lá, estão aqui agora. Estão contra a tua casa, estão contra a família, estão contra a nação, estão em todos os lados, estão contra a igreja. Os Gesems, os Tobias da vida estão lá. Estão tramando, né? Estão fazendo tramas, ciladas para te destruir. Criaram ciladas para Neemias, mas Neemias era um homem que tinha visão de Deus, tinha entendimento, né? Prepararam a cilada e disseram para Neemias: vem, vamos nos reunir. Mas era uma cilada para, quando ele descesse, matá-lo. E Neemias mandou dizer: não posso descer porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo a perder com vocês. Você está fazendo uma grande obra aí na tua casa, você precisa fazer essa grande obra. E especialmente, meu irmão, você que é sacerdote do teu lar, você precisa edificar aí a tua família. Você precisa tomar conta da tua família. Você precisa lutar pela tua família. Você precisa lutar pelos teus filhos. O diabo quer destruir os teus filhos, ele quer trazer a doutrina dele para os teus filhos. E ele está lá na escola sendo doutrinado por Satanás. Está lá na escola sendo doutrinado por Satanás, nas coisas, na agenda de Satanás, que é a agenda da nova era, da nova ordem mundial, dos Illuminatis e tantos outros aí que estão, não é, com a sua agenda, preparando o caminho para o seu Cristo, para o seu Messias, que é o anticristo. Nossos filhos estão nessa condição, mas a Bíblia diz que nós temos que pelejar, nós temos que lutar pelos nossos amigos, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa propriedade.
Você foi chamado para lutar. Você vai encontrar a raiva, né? Você não vai encontrar coisa boa. Você vai encontrar raiva das pessoas que vão olhar para você e vão dizer: você está indo na contramão do sistema. Mas o Evangelho vai na contramão do sistema, irmãos. O Evangelho, ele é uma contracultura, ele vai na contramão do que o mundo diz. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que nos conformar ao mundo, mas nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Você vai ser ridicularizado e vai receber críticas. Neemias foi debochado, ridicularizado. A construção foi ridicularizada. Ao ponto de dizer: se uma raposa subir nesse muro, ele cai. As pessoas podem estar ridicularizando você, criticando você, não é? Mas o Senhor está ao teu lado. Ele está ali ao teu lado. E Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Se você pelejar, se você for com garra, se você for sem temor, Deus vai estar ao teu lado para que você consiga construir o que precisa ser construído, seja o que for que você está construindo. Eu coloco a casa, eu coloco a família, né, porque entendo que é um tempo que Deus está agindo nas famílias, está agindo nas casas, pelo menos aqui na minha está. E eu tenho visto outras casas que Deus está agindo. Deus está agindo. E nós precisamos lutar. Haverá luta. Não é? Porque todos, não é, juntos, segundo Neemias 4:8, planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Eles não planejavam atacar de frente. Eles planejavam se infiltrar. Né? E eles disseram porém, diz a palavra, né? Disseram porém os nossos inimigos, no versículo 11 aqui do capítulo 4, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. O inimigo, ele é sorrateiro, ele não vai te atacar de frente, mas ele vai tentar se infiltrar. O diabo sempre está tentando se infiltrar, ele sempre está tentando criar meios de se infiltrar para minar a tua vida, para minar as tuas forças por dentro. A estratégia do diabo, muitas vezes, não é o confronto direto, mas minar as forças, é se infiltrar de alguma maneira nas nossas casas, nas nossas famílias, para por dentro matar, para gerar os conflitos, não é? Entre os casais, os conflitos entre pais e filhos, para gerar coisas que vão impedir a edificação da nossa casa, da nossa família. Então saiba, vai ter luta. Vai ter luta. O diabo quer matar. É o trabalho dele, matar, roubar e destruir. Graças a Deus que o trabalho de Jesus é destruir as obras do diabo. O trabalho de Jesus é dar vida e vida com abundância para aqueles que creem nele. Eu creio nele, você crê? Você crê nele? Ele te dá vida. Ele te dá vida, não é uma vidinha qualquer. É vida com abundância. É vida da presença de Deus. É da graça de Deus. É do maná que vem dos céus. É da água viva, é do pão vivo te alimentando. É da vida de Cristo entrando dentro de você. É o Espírito Santo habitando em você e te fortalecendo. Coisa tremenda. Você sempre vai encontrar os que vão tentar te matar com palavras negativas, com crítica, com zombaria. Em algum ponto, quando você está arrumando a realização dos sonhos que você tem, da construção, haverá conflitos. Pode esperar, os conflitos virão. Mas eu quero te dizer, continue no caminho. Não se distraia. Continue fazendo, continue lutando. Não se desvie. Porque se você se desviar, se você sair da luta,
Deus não vai poder fazer o que precisa fazer na tua vida. Os opositores tentaram desviar a atenção de Neemias, mas ele manteve o curso. Continue teu caminho, continue na edificação, não tire a mão, não é? Uma das mãos, a Bíblia diz que chegou um tempo que eles tinham na mão uma colher de pedreiro e noutra uma lança, uma espada. Você tem que ter na tua mão uma colher de pedreiro, que significa aqui o trabalho, a edificação, e na outra mão uma espada, que significa luta. Só que nós não lutamos com as armas humanas. A espada que tem que estar na nossa mão é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com essas armas que nós temos que lutar. Mas não desvie do caminho, não desvie daquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Mantenha o curso. Mantenha-se em oração. A oração, ela nos move o coração de Deus. A Bíblia diz que a oposição era muito forte. E qual foi sempre a reação de Neemias? A oração. E ele dizia: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Neemias 4:4. A escolha é nossa. A nossa vitória sempre começa com a oração. Você quer ver a sua família edificada? Você quer ver o seu casamento renovado? O seu casamento reconstruído? O seu relacionamento familiar que está difícil, que está deteriorado, reconstruído? Comece a orar. Chame a tua esposa, chame o teu esposo para a oração. Chame teus filhos para orar. Comece a orar aí na tua casa. Comece a buscar a presença de Deus. Mantenha-se em oração. Deus vai fazer a obra. Deus vai agir. Nós temos que nos manter em oração. Mas a escolha é nossa. Agora, a nossa vitória sempre começa com a oração. Sempre começa com os joelhos dobrados, ou a posição que você tiver, não é? Não existe na Bíblia uma posição que tem que orar de joelhos, né? Não existe isso na palavra de Deus. Né? Dizem que de joelho é melhor, né? Que demonstra humildade, mas às vezes também, né? Nem sempre, não é verdade? Porque na realidade é a posição que o nosso coração está que vai fazer toda a diferença, não é? Diante do Rei dos Reis. E nós precisamos, irmãos. Neemias venceu ali, ele trabalhou e batalhou, pegou a espada ali, ele estava disposto a lutar, mas ele começou a vencer com a oração. As maiores batalhas são vencidas com a oração. Prossiga trabalhando. Continue reconstruindo. Continue fazendo o que tem que fazer para reconstruir o muro, né? Em toda a sua extensão. Temos que continuar trabalhando. Se o seu inimigo perceber que você para, sempre uma nuvem ameaçadora se aproximará. Ele deixará o teu céu sempre bem sobrecarregado para te mobilizar. É um probleminha aqui, é outro acolá, é uma dificuldade ali ou cá. Por isso, não pare de trabalhar quando você se deparar com a oposição. E a oposição, às vezes, pode estar na nossa casa. Jesus disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não é? Nós podemos encontrar oposição em casa. Quantas mulheres de Deus aí têm a oposição dos seus maridos? Quantas mulheres estão querendo servir a Deus, mas os seus maridos não querem? Quantos homens também, suas mulheres não querem? Quantas pessoas estão sozinhas lutando na sua casa e não tem ali ninguém para lutar com eles? Mas há o Senhor, Deus está ao teu lado. Quando Deus disse para Israel que a força deles, né, seria 1 para 1000, 10 para 10 mil, né? Que a força deles seria muito forte, né?
quando eles estivessem com a presença de Deus, né, na presença dos seus inimigos. Nós vamos nos deparar com a oposição. Mas mesmo quando as críticas estavam no auge aqui, Neemias continuou trabalhando. Continuou trabalhando. Ele não parou. Ele continuou batalhando. Ele não deu para trás. Porque cada vez que você recua, o diabo avança contra você. Lembre-se que a Bíblia diz, não é, que nós como igreja, e nós somos igreja, nós só precisamos ser 2 ou 3 para ser igreja. Então aqui na minha casa nós somos igreja, nós somos 2, 3, não é? Nós somos 3 aqui em casa, mais a filha que sempre está conosco de São Paulo. Né? Nós somos igreja. Igreja. Não é? A nossa casa tem que ser igreja também. E nós temos que continuar batalhando, lutando. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas não é a igreja que recua e as portas do inferno vêm avançando contra ela. É a igreja que avança, é a igreja que vai de encontro às portas do inferno, e as portas do inferno não resistem ao avanço da igreja. E agora é um tempo em que Deus está trabalhando nas famílias para que a igreja comece a avançar sobre as portas do inferno. E essas portas do inferno, elas não vão resistir. E Deus fará algo novo e grandioso nessa terra antes que venha o arrebatamento, antes que venha a grande tribulação. Nós vamos entrar num período de grande colheita para a glória de Deus. Eu creio nisso, essa é uma esperança que eu tenho de que isso venha acontecer. Não estou dizendo, né, isso é uma palavra de Deus que vai acontecer. Estou dizendo que eu tenho uma esperança viva no meu coração, que Deus há de enviar um avivamento e uma grande colheita de almas nesse último tempo. Mas nós nos aproximamos. Continue lutando, continue trabalhando. Continue trabalhando. Continue encorajando. Neemias encorajou as tropas em meio à oposição. Ele fez uma inspeção e imediatamente disse aos nobres e oficiais e ao restante do povo: não tenham medo, lembre-se de que o Senhor é grande e terrível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Nós temos que estar encorajando os nossos irmãos, nossos amigos. Não é? Lutem por seus irmãos. Jesus disse que nós temos que orar uns pelos outros, nos sustentarmos em oração. Uma das coisas que nós temos feito, nós não podemos orar por todos os nossos amigos, mas sempre nos lembrando de alguém, de algum amigo, né, que está longe, que faz tempo que a gente não vê, que a gente se lembra dele na hora da oração, nós oramos por eles. Nós temos orado por aqueles que estão convivendo conosco diariamente, né, pela igreja, pelas famílias aqui das igrejas, pelos nossos familiares, né? Nós oramos diariamente, citando o nome de cada um deles e pedindo que Deus abençoe a vida deles. Nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que lutar pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos. Nós temos orado pelos nossos vizinhos, temos colocado os nossos vizinhos aqui na presença de Deus, pedindo que Deus guarde a vida deles, que Deus abençoe a vida deles, que o Senhor entre na casa deles, que eles conheçam o Senhor. Temos que lutar. E ele encorajou dizendo 3 coisas. Não tenham medo das críticas. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele encorajou dizendo para eles se lembrarem de que Deus estava ao lado deles. E ele encorajou as pessoas para que elas se lembrassem do propósito. Qual é o propósito que temos? Quais são os propósitos que Deus tem na nossa vida, na nossa casa? Se o seu propósito é que a obra de Deus seja feita a partir da tua casa, na tua vida, na tua casa, na tua igreja, não é? Então continue no caminho,
Continue firme, continue encorajando uns aos outros. Nós temos que continuar nos encorajando. Porque a maior parte das nossas igrejas, ou dos nossos templos, não, a igreja não está fechada, a igreja continua viva, operante, não é verdade? Mas os nossos templos estão fechados, ou pelo menos na maior parte, né, do país, e os que abrem com muitas restrições. Mas a igreja está viva, a igreja está nas casas, e Deus não precisa dos templos para fazer a sua obra, irmãos. Deus não precisa dos templos. Deus está operando aí na tua casa. Nós temos que nos encorajar uns aos outros e para vermos o que Deus está fazendo a partir da nossa casa e buscarmos a presença de Deus e consertarmos os nossos caminhos e nos desviarmos dos nossos caminhos maus e nos humilharmos diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor virá. Amém. Perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. Fique firme. Amém? Assim como Neemias, nós também temos novos desafios em nossas vidas, na igreja, nas nossas casas. E quem sabe estejamos entrando num tempo de mudança que envolve ainda novos desafios. E o Senhor conta comigo, conta com você. O Senhor não nos chamou apenas para ficarmos sentados nas cadeiras de nossas igrejas e sermos meros assistentes de cultos, ou nos grupos nas casas, não é? E nós temos que ver o que está acontecendo ao nosso redor, na igreja, na casa, no bairro, no meio da família, e nós precisamos nos levantar no Senhor para fazermos a obra de Deus. Amém. E que caia por terra todo o espírito de Sambalate, de Tobias, de Gesem, que estão ao nosso redor. Que caia todo o espírito Sambalate, de Tobias, de Gesem, que estão contra a igreja de Cristo. Que caia todo o espírito Sambalate, Gesem, de Tobias, que estão contra o país, contra a nação. Que caia por terra todo esse espírito maligno, porque a obra de Deus não pode parar. E Deus conta comigo e conta contigo. Deus conta conosco. Então que Deus te abençoe, meu irmão, que Ele fortaleça o teu coração. Mas lute, você está construindo algo. Deus está ao teu lado. Você está com uma pá de pedreiro na tua mão, construindo, mas também você tem a espada na tua mão, a espada do Espírito, para lutar as batalhas do Senhor e vencer. E Deus vai te abençoar. Lute pela tua família, lute pelos teus irmãos, lute pelos teus amigos, lute pela tua casa, lute pelos teus filhos. E Deus vai te dar graça aí para você caminhar firme na presença dEle. Que Deus te abençoe e continuemos em oração, que Deus nos permita em breve aí estarmos de novo aí nos nossos templos, juntamente com nossos irmãos. Estamos com muita saudade dos nossos irmãos, né? Muita vontade de estar junto, abraçar, né? Não podemos abraçar, não podemos... Meu Deus, né? Mas em breve, se Deus quiser, né? Vamos continuar na oração, continuar clamando ao nosso Deus aí, para que Deus tenha misericórdia, né? Deus tenha misericórdia dessa terra, né? Não que nós mereçamos qualquer coisa, né? O que nós merecemos é isso mesmo, como nação. Mas que Deus tenha, pela sua misericórdia, estenda as suas mãos sobre essa terra e que cesse esse mal e Deus venha com provisão e bênção sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Ainda nós vamos orar, mas eu antes quero citar aqui, né, que vários irmãos aqui da igreja de Porto Alegre, né, estão aqui conosco, né? Vários irmãos lá de Novo Hamburgo, né, estão aqui conosco, né, suas famílias, né, porque um acesso, mas tem vários aqui juntos, né, lá de Pelotas, Tamara, nossa irmã Beth, né, nossos amigos aí
de muitos anos, né? Batizamos eles, consagrei o Tamaro diácono, presbítero, líder de jovens, diácono, presbítero. Né? Nossa irmã Beth perdeu o pai esses dias, né? Seu paizinho, já com 88 anos. Temos a Vera Lúcia de Bagé, Jéssica, nossos amigos Jéssica e Alexandre, né? Amigos do coração, né? Que sempre que vem em Porto Alegre vem aqui nos ver. Lá nossa querida irmã Rosilene, em Volta Redonda, acho que eles estão, né? O Dilei, lá de Leio, Percival, a Sandra, lá de Livramento. Rafael, meu sobrinho querido, lá de São Paulo, a Késia, não é? O João Carlos, que estava aqui também, não sei de onde é. A Maria da Silva, a Karen, né? A filha da nossa querida irmã Marta, né? Que mora ali em Bom Princípio, me parece, aqui. Pastor Jorge Pecklet, né? Deus abençoe o nosso irmão Sérgio Larai. Outros irmãos, né, que estiveram conosco, um grande abraço. Deus abençoe, obrigado por estarem aqui conosco nessa noite. Outros irmãos vão estar assistindo também depois, com certeza. Espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, tenha sido de bênção na tua vida. Oremos a Deus nessa hora. Quero orar pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus. Pai Santo, bendizemos teu nome maravilhoso, teu nome santo. Recebe agora a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe a nossa gratidão, Senhor, porque Tu és bom em todo tempo, Senhor. Tu tens sido bom para conosco. Tem misericórdia de nós, estamos aí trabalhando, estamos edificando, estamos lutando e nós cremos que vamos vencer porque Tu estás ao nosso lado. Portanto, guarda a nossa vida, guarda, Deus, a cada dia da nossa existência e nos dá força aí para continuarmos na luta, na batalha da fé, continuarmos na luta da edificação da nossa casa, dos nossos sonhos, das nossas igrejas, Deus amado, da nação. Continua nos abençoando para que nós possamos vencer. Também sobre a vida de cada um dos Teus filhos, traz a Tua proteção, a Tua bênção, livra de toda pestilência, de todo mal, guarda as suas vidas na Tua presença, Pai, e que eles possam dia a dia avançar firmes na fé, lutando e vencendo, Senhor. E que também o seu coração esteja encorajado, Senhor, cada dia, e eles estejam encorajando muitas vidas para continuarem firmados diante da Tua presença. E através da instrumentalidade de cada pessoa, Senhor, de cada vida, de cada irmão, de cada família, o Senhor possa já começar a alcançar muito para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor seja engrandecido sobre nós e nos dê cada dia da Tua paz. A Tua paz que a Bíblia diz excede todo entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Fica com cada um dos Teus filhos e que o Teu nome seja engrandecido em suas famílias, em suas casas. Amém. Também aquele que não Te conhece, que porventura ouvir essa palavra, ouvir essa live, Deus, que o Senhor alcance seu coração, que ele se renda a Ti, que ele se entregue ao Senhor que morreu pela vida dele e possa ter seus pecados perdoados, a sua vida transformada pela Tua presença. Em nome de Jesus, a Tua palavra está livre, Senhor, para continuar agindo. Amém. Nós Te bendizemos, Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um beijo no coração, um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Sobre a tua vida. Em nome de Jesus.